né? Sejam bem-vindos a essa série de lives, que é a live de imersão em exercício e diabetes, que é uma preparação aí para a semana da prescrição do exercício no diabetes, que vai acontecer aí no dia 9, 11 e 13 de novembro. Depois eu passo mais informações aí para vocês. E eu sou o Roberto Doro e eu ajudo, né, os profissionais de educação física aí a dobrar o seu faturamento mensal, tendo alunos com diabetes, com total segurança aí na prescrição do exercício do início ao final do treinamento. Então, qual que é o preço que a gente paga aí por não trabalhar a capacidade cardiorrespiratória do nosso aluno com diabetes? Bom, primeiro detalhe que a gente tem que levar em toda, né, essa história aí. Quando se vê, né, pelas recomendações aí dos tipos de exercícios que são indicados para quem tem diabetes, a gente normalmente tem a recomendação de que o indivíduo com diabetes, ele naturalmente, principalmente aí diabetes tipo 2, isso é uma coisa que a gente tem que conversar sempre bastante, porque é muito comum as pessoas entenderem assim, quando fala diabetes, é como se as pessoas entendessem que só existe o diabetes tipo 2. É muito engraçado isso que eu vejo nos vídeos, nas recomendações, muitas vezes. Tudo bem, a gente até entende que a prevalência do diabetes na população, 90% praticamente aí é de pessoas com diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 ele é muito mais frequente. Mas também existe aí o portador de diabetes tipo 1, nessa somatória aí de pessoas, e também quem tem aí diabetes gestacional. Ou ainda aquela mulher que tem diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1 e de repente passa por uma gestação. Então, quer dizer, é uma pessoa com diabetes que ficou grávida. Então, algo que precisa ser levado em consideração quando a gente fala de exercício e diabetes. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente comenta, né, a respeito de qual que é o preço que a gente está pagando aí por conta de não treinar a capacidade cardiorrespiratória do nosso aluno com diabetes. Primeira coisa que a gente precisa entender, com que tipo de diabetes que a gente está trabalhando, de quem que a gente está falando, que a gente não pode generalizar. Apesar do nome ser igual e todos levarem a uma questão de hiperglicemia, a fisiopatologia, quer dizer, as alterações que existem no sistema, elas são diferentes. Todos têm o mesmo desfecho, por isso o mesmo nome. Agora, o que leva, né, o indivíduo que tem diabetes tipo 2 a ter hiperglicemia? É diferente do que acontece com o indivíduo que tem diabetes tipo 1 e tem hiperglicemia. Que também ele tem uma parte aí semelhante, né, mas não é exatamente igual, que é o que acontece aí durante a gestação, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora que está falando de qualquer coisa que está relacionada a quem tem diabetes. Porque eu acho muito engraçado, né, eu sempre comento isso, porque para mim é engraçado isso. As pessoas, quem tem diabetes, aí às vezes a pessoa fala assim: ah, mas você tem diabetes? Eu falo, tem diabetes. Ah, então quer dizer que você sempre anda com uma balinha no bolso. Quer dizer, o modo que você vai suplementar com carboidrato para o indivíduo que tem diabetes tipo 2, fazendo hipoglicemia, vai ser de uma maneira que é totalmente diferente de quem tem diabetes tipo 1. Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Quer dizer, quem que é essa pessoa com diabetes que está fazendo hipoglicemia? Que tipo de diabetes que a gente está falando? Porque os procedimentos são diferentes. E com o exercício físico não deixa de ser diferente também. Porque qual é o perfil normalmente das pessoas que têm diabetes? O mais comum, diabetes tipo 2, são pessoas com mais de 40 anos, na maior parte das vezes, pessoas que estão acima do peso, que muitas vezes têm a hipertensão associada e outros fatores de risco cardiovascular associados também ao diabetes. A fisiopatologia que leva a isso é a resistência à ação da insulina, que normalmente, que comumente começa a acontecer no pós-prandial, porque o nosso corpo ele sempre libera aí, ele vai liberando pequenas quantidades de insulina e no momento que você se alimenta, principalmente com alimentos com carboidrato, existe lá um aumento muito acentuado na concentração de glicose no sangue. E o sistema corrige isso de que maneira? Produzindo uma quantidade também proporcional de insulina. E o que acontece com quem tem diabetes tipo 2? Muitas vezes ele produz essa quantidade de insulina, mas por uma questão bioquímica de ligação do receptor da insulina, da molécula de insulina com o receptor de insulina, né, nos diferentes tecidos aí do corpo, porque a gente sabe que a insulina vai trabalhar no tecido muscular, no fígado e também no tecido adiposo.
ou muitas vezes pela própria sinalização. A molécula de insulina se liga ao receptor, mas precisa acontecer uma série de reações bioquímicas ali, de fosforilações, para que o transportador de glicose, a proteína que transporta a glicose, consiga captar a glicose do sangue e trazer para dentro do tecido. Então, muitas vezes há retardo nisso. E o que acontece? O indivíduo tem um padrão, né, um diagnóstico que é chamado aí de resistência à ação da insulina, que leva ao diabetes tipo 2 ao longo do tempo. Porque normalmente se tem um aumento precisa aumentar a quantidade de insulina, o corpo produz insulina. Só que as reações bioquímicas elas não vão acontecer na velocidade que é necessária para diminuir a glicemia. E aí o que acontece? O sistema nervoso central recebe novamente a informação de que, ó, liberou insulina, mas ainda está alta a glicemia. E aí o que faz? Manda de novo estímulo lá para o pâncreas, para produzir mais insulina. E muitas vezes o que acontece com o indivíduo que tem resistência à ação da insulina, que depois o desfecho é levar para o diabetes tipo 2? Ele normalmente tem um quadro que a gente chama de hiperinsulinemia, quer dizer, a quantidade de insulina que tem circulando no sangue, ela é muito maior do que os padrões de normalidade, que é o corpo tentando vencer essa resistência. Só que chega uma hora que o pâncreas não vai conseguir produzir mais uma quantidade adequada de insulina para manter o que a gente chama de euglicemia ou a normoglicemia, os valores de normoglicemia, que estão ainda relacionados a em torno de 100 miligramas por decilitro, a homeostasia. Se tiver em pelo menos 8 horas de jejum, valores menores do que 100 miligramas por decilitro, ou a qualquer momento do dia, valores menores do que 139, menos do que 140 miligramas por decilitro. Então, esses são os valores referenciais. O que leva ao diabetes tipo 2? Normalmente, essa questão de resistência à ação da insulina. Uma fisiopatologia totalmente diferente quando a gente fala de quem tem diabetes tipo 1, que o indivíduo vai automaticamente, o sistema imunológico, os glóbulos brancos, entendem que as células beta-pancreáticas, que são as que produzem insulina no pâncreas, é um agente invasor. Simplesmente vão lá os glóbulos brancos, destroem, combatem as células beta-pancreáticas. Então, quer dizer, o indivíduo que tem diabetes tipo 1, ele não produz insulina. E se produz é uma quantidade tão ínfima, tão pequena, que pouco influencia no metabolismo da glicose, se ele não utilizar insulina como parte do tratamento. Então, há anos atrás, se usava a terminologia de diabetes não insulino dependente e diabetes insulino dependente. Por que mudou isso? Porque os padrões de tratamento foram mudando, foi cada vez, né, melhorando mais. As insulinas, hoje que a gente tem, são análogos de insulina humana, com diferentes tempos de ação, longa duração, muito longa duração, curta duração, né, ultra rápidas. Então, isso, consequentemente, fez muitas vezes com que aquele indivíduo que tinha diabetes tipo 2, com o passar do tempo, começasse a usar insulina também. Não é que ele ficou com diabetes tipo 1, é que o pâncreas dele foi produzindo uma quantidade enorme de insulina por conta da resistência à ação da insulina. Chegou um momento que não conseguiu mais produzir isso, consequentemente, começou a produzir menos, foi quando ele teve o diagnóstico de diabetes. E ao longo dos anos, naturalmente, pelo próprio processo de envelhecimento, tende a ir diminuindo cada vez mais, até que chega um momento que o tratamento dele exige que seja aí utilizado o antidiabético oral, às vezes associado à insulina, ou muitas vezes a quantidade de insulina que o pâncreas produz é tão pequena que passa a ter um tratamento muito parecido com o diabetes tipo 1, que é usar uma insulina de longa duração e também uma insulina de curta duração aí para compensar as refeições. Mas o processo com que isso vai acontecendo é totalmente diferente. E normalmente, quando a gente compara o diabetes tipo 1 e tipo 2, o que a gente vai ter? O indivíduo com diabetes tipo 2, como eu já falei anteriormente, pessoa um pouco mais velha, pessoa com muitas vezes acima do peso, né, com uma circunferência abdominal aumentada, que a gente sabe que essa gordura, né, intravisceral, ela aumenta muito a resistência à ação da insulina também. Muitas vezes tem outros fatores de risco aí envolvidos, né? O mais comum é a hipertensão. E muitas vezes você tem lá o indivíduo com diabetes tipo 1, quer dizer, uma criança que de repente teve lá uma doença autoimune que consequentemente destruiu as células beta-pancreáticas. Então, na hora que você vai prescrever o exercício, a gente, como profissional de educação física, sabe muito bem que você não vai prescrever o exercício para uma pessoa com mais de 40 anos, com vários fatores de risco, da mesma maneira que você vai prescrever o exercício para uma criança ou um adolescente que seja, ou um adulto jovem com diabetes tipo 1. Então, o primeiro detalhe, quando a gente fala assim, está trabalhando a parte, né, cardiorrespiratória, quer dizer, o que a gente está colocando em risco não trabalhando? A gente sabe que o consumo máximo de oxigênio
ele tem uma relação direta com a qualidade de vida do indivíduo. Então, quanto maior o consumo de oxigênio, a gente pressupõe que esse indivíduo ele tem uma saúde aí melhor. Né? Então, isso eu acho que é algo que a gente sim precisa levar em consideração. Só que a maneira com que a gente vai trabalhar isso no nosso aluno, né, com diabetes, ela vai ser diferente por conta do para quem a gente está prescrevendo o exercício. Então, muitas vezes, outra coisa que eu comento muito, né, a respeito de, que a gente fala muito sobre exercício de diabetes, é a questão de você identificar qual é o objetivo que esse indivíduo está vindo treinar com você. Né? Ele está vindo porque é para controlar o diabetes? Ou ele está vindo porque ele quer, sei lá, emagrecer, está querendo diminuir os fatores de risco? Ou é um garoto e uma garota que quer trabalhar com alto rendimento, quer ser um atleta de alto rendimento? Né? Ou é um jovem adulto que ele é um atleta amador. Então, o que ele quer? Esse é o primeiro detalhe que a gente tem que levar em consideração. Agora, eu resolvi falar, né, sobre essa questão do trabalho cardiorrespiratório, porque de uma maneira geral, o que a gente vê acontecer? Os indivíduos normalmente fazem trabalho cíclico, trabalho com característica aeróbia. Só que muitas vezes esse tipo de trabalho ele acaba sendo feito de uma maneira aonde, levando em consideração o princípio da adaptação, o indivíduo ele trabalha numa intensidade que seja moderada para ele. Quer dizer, algo que o corpo dele já está acostumado a fazer. Então, se você fizer isso, o que acontece? Se a gente observa, né, a questão dos estímulos, por que o princípio da sobrecarga ele é tão importante? Porque toda vez que você não está fazendo nada e começa a fazer, seu corpo passa por um processo de adaptação. Então, por exemplo, a gente pega um indivíduo aí com diabetes que está lá parado há muito tempo e de repente começa a se exercitar. Oi, Té. A Ana Carolina, ela tá te dando os parabéns. Oi, Ana, obrigado. Parabéns para nós, né, profissionais de educação física, que não deixamos de ser professores. São duas perguntas aqui. Sim. Ela pergunta se a idade que o emocional pode afetar o diabetes. E depois a Tayana também tem uma outra pergunta. Tá, então pera, vamos responder uma de cada vez, senão eu também fico perdido aqui. Então vamos lá, pessoal. Obrigado pela pergunta. A Estela já me passou aqui a informação. Então o detalhe foi perguntado aí se a parte emocional ela afeta o tratamento do diabetes. Afeta. Infelizmente, tem muitas pessoas que, às vezes, a gente conversando com elas, a gente fala assim, você tem diabetes? Que tipo de diabetes que você tem? É diabetes tipo 1, é tipo 2? Não, o meu diabetes é emocional. Desculpa aí, mas diabetes emocional não existe, né? Porque o diabetes ele é caracterizado não pelas respostas hormonais, mas praticamente por um distúrbio no metabolismo da glicose, ou causado pela destruição da célula beta ou por resistência à ação da insulina. Então, mas o que isso tem a ver? Por que a pessoa sempre fala que o diabetes dela é emocional? Porque qualquer um de nós que em algum momento você leva um susto, por exemplo, você vai ter aí uma descarga de adrenalina. Se você fica muito preocupado, você normalmente tem também, muitas vezes aí, ou algum processo infeccioso que você está passando aí no seu corpo, você começa a aumentar cortisol. Quer dizer, aonde eu quero chegar com essa história? Naturalmente, o nosso sistema, ele tem aí na parte endócrina, né, na parte de produção aí de hormônios, hormônios que são muitas vezes denominados como contrarreguladores à ação da insulina. Quer dizer, são os hormônios que quando caem na circulação, eles vão circular ali junto com a insulina, mas que vão, de alguma maneira, atrapalhar a função da insulina, que é justamente sinalizar no tecido muscular, para remover a glicose que está no sangue, no tecido adiposo, para também remover a glicose que está no sangue, e no tecido hepático, lá no fígado, para fazer com que haja a formação de glicogênio hepático. Então, essas são as funções da insulina. E esses hormônios, eles naturalmente começam a dificultar aí a ação da insulina. Por isso que eles são chamados de contrarreguladores da ação da insulina. Por que a adrenalina, a noradrenalina, por exemplo, as catecolaminas, elas falam são contrarreguladores? A adrenalina e a noradrenalina elas são liberadas no nosso sistema quando a gente faz, por exemplo, exercício. Ou quando você leva um susto. Só que esses hormônios, quando ele aumenta na nossa circulação,
consequentemente, ele ativa o sistema nervoso autônomo simpático, que faz aumentar a frequência cardíaca. É a mesma situação que acontece com a gente quando a gente sai do repouso e começa a fazer exercício. E aí, qual a relação desses hormônios? Quanto mais adrenalina e noradrenalina a gente tiver circulando no sangue, maior a quantidade de glucagon que vai ser liberado. E o glucagon é um hormônio que faz o fígado liberar a glicose para o sistema. Então, assim, você levou um susto, aconteceu alguma coisa, por que dá uma resposta glicêmica? Por que tende a aumentar a glicemia? Porque normalmente vai fazer com que haja um aumento na liberação de glucagon. Então, tendo mais glucagon circulando no sistema, maior a quantidade de glicose que vai sair do fígado e vai para o sangue. Então, tende a aumentar a glicemia. Isso é uma resposta natural do nosso sistema. A mesma situação com o cortisol, com o GH. Então, são hormônios que são contra-reguladores da ação da insulina. E toda vez que o indivíduo começa a ficar muito preocupado com algo, angustiado com algo, a liberação desses hormônios contra-reguladores ela aumenta. E, consequentemente, o que a pessoa que tem diabetes percebe? Ele vai lá, faz a glicemia capilar, fura lá o dedo, vê quanto está a medida da glicose no sangue dele, daí daqui a pouco ele mede, aí aumenta, porque ele ficou preocupado, então faz essa relação. De, estou preocupado, então aconteceu isso. O que acontece eu tenho diabetes emocional. Diabetes emocional não existe. O que existe é que, de acordo com as emoções que nós sofremos no nosso dia a dia, ou o tamanho que a gente dá para o problema, né? Que uma vez eu li isso num livro, eu trago isso para mim até hoje, quer dizer que todo problema, toda situação que a gente vive aí no nosso dia a dia, ela tem o tamanho que você dá para ela, quer dizer, a importância que você dá para ela. Então, se a pessoa geralmente fica muito angustiada com alguma coisa, libera hormônios contrarreguladores, consequentemente, a glicose, concentração de glicose no sangue vai descompensar e vai ficar hiperglicêmico. Então, existe sim essa relação, não é? Mas é algo que a gente tem que controlar. Não tem outro jeito. Ele vai influenciar? Vai. De que maneira que você controla isso? Consequentemente, é uma questão que cada um pode fazer. O que a gente pode normalmente fazer, como profissionais de educação física, é fazer essa pessoa, principalmente se ele está triste, está preocupado, não importa, fazer exercício. Porque fazendo o exercício, mesmo tendo bastante hormônios contra a regularização da insulina, a gente vai conseguir sensibilizar o receptor de insulina. E mesmo que não haja uma grande diminuição da glicose no sangue durante o exercício, no pós-exercício, com os receptores de insulina sensibilizados, principalmente no tecido muscular, vai haver uma captação maior de glicose e, consequentemente, ele fica aí mais tempo dentro do alvo, que é o que a gente quer para quem tem diabetes, que é a glicemia aí abaixo de 180 e acima de 70, para evitar ficar fazendo hipoglicemia. Então, isso sim, influencia. Se a pessoa estiver brava, estiver nervosa, estiver angustiada, certamente vai sim ter alteração na glicemia. Para quem tem diabetes tipo 1, é mais fácil a gente controlar isso, porque você começa a fazer mais medições de glicemia e aplica mais vezes insulinas de curta duração. Então vai tendendo a diminuir aí a concentração de glicose no sangue. Para quem tem diabetes tipo 2, que depende aí de diferentes tipos de medicamentos antidiabéticos orais, esse momento de conseguir compensar é mais fácil a gente conseguir com o exercício, que além de sensibilizar o receptor de insulina, além de aumentar a captação da glicose, também vai fazer aí aumentar a liberação, né, de dopamina depois do exercício, de endorfinas também, né, logo que você termina o exercício, isso aí traz uma certa tranquilidade, consequentemente tira um pouco essa ansiedade aí que a pessoa está passando. Então, consequentemente, a gente consegue ajudar sim. O exercício ajuda bastante a diminuir essa ansiedade que a pessoa está passando, né, ou a tristeza que ele está sentindo e, consequentemente, ajuda a controlar o diabetes. Mas tem relação direta, sim. A Tayana perguntou: o que seria uma frequência cardíaca máxima durante o exercício ou ideal para um VO2 max alto? Ou o ideal para um VO2 mais alto? Acho que é isso. Tá. A referência, né, que a gente pega. Então, normalmente o que é o mais recomendado, né? A gente tem que respeitar quando a gente prescreve o exercício, não importa se é para o portador de diabetes tipo 2, se é tipo 1, normalmente você vai fazer o quê? Um teste, né? Então, quer dizer, com base nesse teste, você usa a referência que foi aplicada de acordo com o protocolo. É muito comum a gente usar
referência de frequência cardíaca, quando que não é recomendado usar a referência da frequência cardíaca? Quando essa pessoa que tem diabetes, normalmente aí diabetes tipo 2, que tem a hipertensão associada, é importante a gente identificar que quais são os medicamentos que ele está usando para o tratamento da hipertensão. Porque muitas vezes, se ele estiver usando beta-bloqueador, vai, consequentemente, a função do beta-bloqueador é evitar que a frequência cardíaca aumente. Então, não dá para a gente usar a referência de resposta da frequência cardíaca diante do esforço. Então, você vai ter que utilizar um teste onde você estime o consumo máximo de oxigênio que esteja associado a uma outra variável. Por que eu falo outra variável? Porque não tem como a gente medir o consumo de oxigênio e falar para você, você vai treinar com 60% do consumo de oxigênio. Como é que a gente monitora isso? Você vai monitorar através do teste que você aplicou, ou da carga e do RPM que estava na bicicleta, por exemplo, ou da velocidade que estava na esteira. Então você fez um teste ali com a pessoa, determinou o consumo máximo de oxigênio. A partir disso, você com diferentes velocidades, você vai estimar qual o percentual aí com que vai ser trabalhado. Então isso aí é algo que é variável, é muito comum, né, a gente utilizar normalmente a frequência cardíaca, só que a gente tem que ficar atento a essa situação. E quando o indivíduo geralmente é mais jovem, utilizar a frequência cardíaca para monitoramento da carga do treinamento, ela é bastante comum, né? A gente usa bastante, eu mesmo uso bastante, eu dou preferência para usar a frequência cardíaca. Só que quando você trabalha com pessoas que têm, por exemplo, um grau de hipertensão muito alto para o tratamento, geralmente ele usa 3 medicamentos lá, muitas vezes tem o beta-bloqueador, então o que a gente tem que fazer? Um teste onde você estime aí o consumo máximo de oxigênio e um teste submáximo, e além disso ainda trabalhar com a escala subjetiva de esforço, porque você tem que se basear muito mais pelo que ele está sentindo naquele momento do que propriamente o que a gente consegue aí monitorar. Mas a questão é, o que eu acho importante, né, a minha ideia de trazer esse tema na live de hoje, foi justamente a questão que a gente vê muitas vezes acontecer. As pessoas trabalham, né, a parte aeróbia, mas vai trabalhando meio como uma espécie de fazer uma espécie de manutenção, e algo que normalmente não vai funcionar. Que era o que eu estava falando anteriormente, né, antes de eu responder as perguntas. A gente pega alguém lá que tem diabetes tipo 2, por exemplo, que não está treinando, e você começa a treinar com ele, o corpo vai se adaptar, mas se você mantém sempre a mesma característica do exercício, a mesma intensidade do exercício, quer dizer, ele vai sofrer um processo de adaptação e depois vai chegar o quê? Vai ficar num platô. E a gente sabe que a médio e longo prazo, a tendência natural é você diminuir essa capacidade que você conseguiu nesse momento de adaptação. Por isso a necessidade de respeitar o princípio da sobrecarga. Mesmo com esse indivíduo que use aí beta-bloqueador, que tenha lá hipertensão, tem um monte de outras coisas, não importa. Você vai automaticamente dentro, né, controlando todas essas variáveis, sempre estimulando ele a ter um consumo máximo de oxigênio melhor do que o que ele tem hoje, a partir do momento que você começou a trabalhar com ele. Oita. O Augusto Andrade está perguntando, no caso de crianças com DM1, o controle é semelhante? Como fica a participação dessa criança numa aula de educação física escolar? Legal, obrigado pela pergunta aí, Augusto. O que acontece assim, a gente com a criança com diabetes, ele tem diabetes, simples assim. Então, o que a gente, como profissional de educação física, a gente tem que ficar atento? Exatamente a glicemia com que ele chega para fazer o exercício, o tipo de atividade que a gente vai aplicar naquela aula de educação física, que se a gente pegar de uma maneira generalizada, principalmente por serem crianças, são intensidades normalmente moderadas, né? O que vai variar muitas vezes é o volume, que às vezes coloca uma série de exercícios, ou estações, né? Então, dependendo da atividade que vai ser desenvolvida, e a gente tem que entender que o treino normalmente feito com característica aeróbia, com intensidade moderada, ele é o mais poderoso para diminuir rapidamente a concentração de glicose no sangue. E aí, qual é o grande desafio para nós profissionais de educação física com essa criança que tem diabetes tipo 1? Ele não produz insulina. Então, ele está usando duas insulinas. Ele usou uma insulina basal e usou uma insulina ultra rápida. O que vai acontecer na hora que ele for fazer o exercício? Ele pode ter somente a insulina basal fazendo efeito, que já naturalmente é um valor
superior, será um valor superior de insulina circulando no sangue do que comparado a uma criança que não tem diabetes. Porque o nosso sistema ele controla isso. Ele controla de que maneira? Começou a fazer exercício, ele aumentou a adrenalina, aumenta a adrenalina, noradrenalina e aumenta a quantidade de glucagon. Então, libera um pouco mais de glicose para o sistema. E ao mesmo tempo que diminui a secreção de insulina. Então, vai ter aquela insulina que já estava circulando no sangue em pequena quantidade, mas que vai ter uma quantidade muito maior de glucagon ali fazendo efeito do que aquela quantidade de insulina. Então, é assim que o corpo normalmente ele vai trabalhar em relação ao metabolismo da glicose durante o exercício. Agora, a criança com diabetes, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, vai liberar adrenalina, noradrenalina, vai liberar glucagon, só que a quantidade de insulina que está circulando ela vai ser maior, porque já foi aplicada exogenamente essa insulina basal. E o que isso tem em relação ao exercício? Durante o exercício, a própria captação, a degradação do glicogênio muscular, pelo movimento que ele está fazendo, consequentemente vai facilitar a captação da glicose independente da ação da insulina, porque o sistema está buscando situação de equilíbrio. Então, de acordo com a velocidade que está degradando o glicogênio muscular, o GLUT4 ele sofre todas as reações bioquímicas que vão fazer com que ele vá até a membrana e capte glicose independente de ter insulina ou não. Só que essa criança, ele durante o exercício, já tem esse mecanismo que sem a insulina capta a glicose e junto com isso vai ter insulina fazendo efeito. Então, vão ter aí duas situações para remover glicose do sangue. O próprio exercício e ainda a insulina que está circulando, que vai facilitar a remoção de glicose do sangue para ser armazenada no músculo, a remoção da glicose do sangue para ir para o tecido adiposo e ainda também a remoção da glicose do sangue, vai formar lá glicogênio hepático. Então, isso vai fazer com que haja uma remoção muito mais rápida da glicose. De que maneira que a gente pode lidar com essa situação para criança com diabetes? Sempre medir a glicemia antes de começar a fazer o exercício. Além disso, observar o que ele comeu antes de vir ali para fazer o exercício, se ele comeu algum alimento com carboidratos, que ainda está chegando esse carboidrato e vai continuar chegando durante o exercício, ou quanto de insulina que está circulando no sistema. Então, para nós que somos profissionais de educação física, tanto os que trabalham na academia, no clube, como personal ou na escola, é importantíssimo a gente saber que tipo de insulina que o nosso aluno com diabetes está usando. Porque hoje a gente tem aí uma grande quantidade de insulinas no mercado, com diferentes tempos de ação. Algumas com pico de ação e algumas que depois de umas 2 horas, 1 hora e meia, começam a fazer efeito e ficam mais ou menos um efeito platô, que pode durar aí até 24 horas. Atualmente a gente tem mais 2 tipos de insulina no mercado que são de muito longa duração, que uma dura 36 horas, a outra dura 42 horas. Então, quer dizer, isso a gente tem que entender nesse nosso aluno com diabetes. E se ele está usando uma insulina de curta duração, o tempo de pico de ação que ela tem, ou de curtíssima duração, numa insulina ultra rápida, também o tempo de pico de ação. E é isso que a gente vai levar em consideração na hora de fazer o exercício. Então, obrigatoriamente, tem que medir a glicemia antes, porque a gente não consegue, olhando para a pessoa que tem diabetes, olhar para ele e falar, sua glicemia está, deixa eu ver, peraí, deixa eu te olhar aí, está com 110 de glicemia, 150. Não dá para fazer isso. É só pela medição através do glicosímetro. Esse é o mais seguro. Hoje é muito comum, né? Está bastante frequente, crianças com diabetes tipo 1, pela própria labilidade no tratamento. Labilidade que a gente fala uma hora está hiperglicemia, daqui a pouco está fazendo hipo, então sobe, desce, fica essa loucura toda. Se usa o sistema de infusão contínua de insulina, que é a bomba de infusão. Com a bomba de infusão, muitas vezes você tem a bomba de infusão e tem um sensor que vai mostrar mais ou menos a quantidade de glicose que tem no sistema. Só que ele não mostra a quantidade de glicose que tem no sangue, sim no interstício. Então isso aí tem um tempo de diferença de medição, que pode variar aí às vezes de 50 até 60 miligramas por decilitro. Então, por exemplo, se no sensor está marcando lá, sei lá, 140, pode estar quase 200 ou muitas vezes ele está fazendo hipoglicemia. Então, o mais seguro para o exercício é sim medir a glicemia capilar, fazer a pontinha do dedo lá. Eu sei que na escola a gente tem aí uma série
de problemas, muitas vezes. A criança, às vezes, é muito, muito jovenzinha, não tem autonomia para fazer a glicemia capilar. Então, é importante muitas vezes explicar, né, para os pais ou quem normalmente vai até a escola às vezes para fazer a medição da glicemia capilar da criança e aplicar insulina, para que esteja lá no horário da aula de educação física, principalmente no início da aula, que é para garantir a segurança no trabalho e evitar que essa criança fique fazendo hipoglicemia. Esse é um problema muito sério que muitas vezes a gente tem nas escolas, porque a criança aplicou insulina, comeu lá, foi lá fazer o exercício, e muitas vezes, mesmo ele tendo uma quantidade adequada de glicose, por exemplo, lá, prevista para chegar no sangue, dependendo do tipo de atividade que ele fez, e criança não para, né? Muitas vezes ele está correndo mesmo fora da aula de educação física. Corre lá no recreio e depois vai para a aula de educação física. Então o que acontece? Ele só aumenta o tempo de exercício. E ele muitas vezes faz hipoglicemia. E aí o que acontece é que às vezes a gente, como profissional de educação física, não sabe muito bem como agir com essa criança. Os pais ficam muito assustados com isso, porque associam que toda vez que ele faz exercício ele fica fazendo hipoglicemia e muitas vezes entendem que o exercício não é bom. E a gente sabe que isso é um tiro no pé, porque o exercício, claro, o nosso foco aqui é falar sobre o exercício para quem tem diabetes, a relação que existe do efeito do exercício nas respostas glicêmicas, só que a gente tem que lembrar que o exercício ele vai ajudar o nosso organismo como um todo. Né? Então, quer dizer, isso aí é algo muito, muito importante na hora que a gente vai prescrever o exercício. A gente tem que levar em consideração o objetivo, qual é, e junto com isso, do objetivo do treinamento, que nem no caso da aula de educação física, é garantir que essa criança tenha um padrão, né, de qualidade de vida muito parecido com os outros que estão lá. E muitas vezes ele é jovem, ele não sabe exatamente lidar com essas situações. É muito comum a criança fazendo hipoglicemia, ele fala que está sentindo fraqueza, ou que ele está fraco, ele está mole, ele está estranho. Né? Ele não consegue falar, eu estou com hipoglicemia, ele não entende isso. Então são desafios para nós, sim, como profissionais de educação física, porque nós temos a ferramenta que, no meu entender, é a mais poderosa para poder diminuir a glicemia de quem tem diabetes, que é exatamente prescrever o exercício. Só que ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado e controlar, né, essas variáveis, por exemplo, do que comeu, que insulina que está tomando, para evitar que esse indivíduo fique fazendo hipoglicemia. É tão ruim para a pessoa que tem diabetes ficar hiperglicêmico, porque isso aí a médio e longo prazo traz complicações crônicas, traz um agravamento na parte circulatória, só que também a hipoglicemia é horrível. Quem tem hipoglicemia, é... quem tem diabetes e faz hipoglicemia sabe bem o que eu estou falando. Eu tenho diabetes há mais de 40 anos, então sei bem aí do que eu estou falando, por isso que eu me preocupo bastante com essa questão da criança, principalmente, fazer hipoglicemia quando é exercício, por conta da necessidade de ajustes, muitas vezes, nas doses de insulina. Então, eu acho que nós, como profissionais de educação física, nós temos um papel importantíssimo nesse momento de transição, muitas vezes com o diagnóstico recente, por exemplo, pessoas que estão diagnosticadas, às vezes o nosso aluno lá terminou lá um ano letivo, ele está normal, no outro início de ano ele volta com diabetes tipo 1. Isso acontece. Então, a gente precisa ajudar também os pais a se adaptarem a essa situação. Mas a nossa preocupação maior é que durante o exercício a gente consiga fazer com que essa glicemia diminua sem levar essa criança a fazer quadros de hipoglicemia, tanto durante o exercício como no pós-exercício. Se isso estiver acontecendo, precisa chamar os pais, pedirem para eles entrarem em contato com o médico, para o médico fazer o ajuste das dosagens de insulina. E a gente pode ajudar, como profissional de educação física, relatando o seguinte: olha, chegou para fazer exercício, está frequente. Toda vez que ele vem fazer o exercício, no meio da aula ele faz hipoglicemia. Aí o médico certamente vai fazer os ajustes necessários na dosagem da insulina ultra rápida. Agora, ele está fazendo exercício, está fazendo hipo horas depois que ele fez o exercício. Então vai ter que reajustar a insulina basal. Então, você dando essa informação para o médico, não adianta chegar para ele e falar: olha, a criança está fazendo exercício, né, os pais estão levando a criança e falar: meu filho está fazendo exercício e faz hipoglicemia. Não adianta falar isso, porque aí o médico vai ficar sem referência. Ele usa dois tipos de insulina, com diferentes tempos de ação. Então, a gente consegue sim, através dessa informação, primeiro, identificar se é frequente, porque diabetes tipo 1, cara, tem hora que a glicemia está alta, está baixa, isso aí é normal. Por isso que a gente tem que medir a glicemia várias vezes e ficar aplicando insulina quantas vezes for necessário.
Isso faz parte do tratamento. Agora, se você percebe, a criança veio fazer aula hoje de educação física, fez hipoglicemia. Tudo bem, foi pontual. Na próxima aula, fez também. Na outra aula, fez também. Caramba, meu, 3 vezes seguidas. Então tem coisa errada aí. Precisa fazer um reajuste na dosagem aí, principalmente das insulinas. Mas antes disso, a gente precisa primeiro controlar essas variáveis às quais eu já referi antes, já comentei antes. Legal, Augusto, obrigado aí. Que no caso aí de hipoglicemia, a ingestão de 20 gramas de carboidratos é muito para criança. Então, o detalhe é o seguinte: primeiro você precisa identificar por que ele está fazendo hipoglicemia, né? Porque vai depender da quantidade do que levou ele a fazer hipoglicemia. Foi o exercício que ele fez, teve um volume mais elevado, que fez ele fazer hipoglicemia? Ou é porque está justamente naquele momento da aula de educação física, tem ali uma quantidade de ação grande de insulina ultra rápida junto com a insulina basal? Porque se for nessa situação de sobreposição de curvas, o que é recomendado por padrão é sempre em torno de 15 a 20 gramas de carboidrato. Mas tem que tomar cuidado, porque se a hipoglicemia que ele fez foi por conta do exercício, não exatamente pela insulina que está ativa, vai aumentar muito a quantidade de glicose disponível no sistema e ele vai ficar hiperglicêmico depois. Que isso já é algo que a gente sabe que vai acontecer. Da criança, não só a criança, né? Qualquer um de nós que faz hipoglicemia, você vai ter um aumento na liberação do GH. E o GH, o que ele faz? Ele diminui a capacidade do sistema em remover glicose do sangue e também metaboliza muito mais gordura. E com isso, aumenta a gliconeogênese, principalmente das proteínas no fígado. Então, são situações que a gente tende aí a aumentar depois a quantidade de glicose que vai estar circulando no sangue. Então, toda vez que faz hipoglicemia, o natural é ficar hiperglicêmico depois. Por isso, a necessidade de, quando suplementar com carboidrato, com pequenas quantidades. Aí é uma questão de ir testando. Para criança, eu acho que seria talvez interessante testar 15 gramas. Inicia com 15 gramas, espera ali uns 10, 15 minutos, vê se mede de novo a glicemia para ver se corrigiu, porque normalmente a criança com 15 gramas já é mais que o suficiente. Geralmente adulta que é recomendado de 15 a 20 gramas. A gente tem que partir do seguinte pressuposto: de uma maneira geral, 15 gramas de carboidrato, ele vai tender a aumentar a concentração de glicose no sangue entre 40 e 50 miligramas por decilitro. Então, essa é a referência. Só que assim, vamos supor que a criança fez uma hipoglicemia lá de, sei lá, 68. Aí você deu 15 gramas, vai aumentar no máximo 50. Então vai para 118. Não, porque além da glicose, que vai promover um aumento de 50 miligramas por decilitro, ainda existe a ação hormonal que você não tem como medir. Quanto de GH que foi liberado? Quanto vai liberar de glucagon para fazer o fígado liberar uma grande quantidade de glicose? Então, isso a gente não tem como controlar. Por isso que você vai suplementando. Então, 15 gramas, espera ali uns 10, 15 minutos, mede de novo a glicemia. Se ela não estiver ainda muito distante de 100, de novo mais 15 gramas e assim por diante. Você vai fracionando. Ou 15 gramas, mas aí mediu, está com, sei lá, 89, quer dizer, está chegando já perto de 100, então dá só mais umas 10 gramas, não vai dar 15 de novo, que a tendência é ficar hiperglicêmico, tá bom? Então esse é o detalhe aí que a gente precisa ter nesse sentido. Então, com relação ao trabalho aí da capacidade, né, cardiorrespiratória do nosso aluno, ele vai estar diretamente ligado a qual é o objetivo do treinamento dele. Quer dizer, é uma pessoa com diabetes tipo 2, que você precisa diminuir aí risco cardiovascular, a gente tem que entender o seguinte: quanto mais você conseguir trabalhar com. Obrigado. Quanto mais você conseguir trabalhar com intensidades que estejam de acordo para trazer um bom resultado na resposta glicêmica do seu aluno, junto com um aumento no consumo de oxigênio, certamente a gente vai ter resultado. Isso aí vai ser adaptado, isso cabe a nós como profissionais de educação física, nós somos formados para isso, nós temos formação para isso, para prescrição e acompanhamento do exercício, de acordo com o objetivo e levando em consideração todas as variáveis necessárias para não pôr a vida dessa pessoa em risco. Com criança, com jovem, com diabetes tipo 1, ele só tem diabetes. Então o comportamento vai ser muito semelhante das outras crianças. A gente não tem que se preocupar muito com isso.
Só tem que ficar atento às respostas que aquele exercício, as respostas glicêmicas que aquele exercício vai trazer para essa criança ou para esse adolescente. Então, nessa situação a gente tem que ficar bastante atento e evitar ao máximo aí os quadros de hipoglicemia. Então, hiperglicemia é ruim, o rendimento dele vai cair durante o exercício, isso acontece, por isso que a ideia é trabalhar no alvo, quer dizer, sempre glicemias aí abaixo de 180, é um valor seguro e em termos de rendimento, ele vai ter um rendimento muito semelhante ao das outras crianças ou das outras pessoas, né, que não têm diabetes. Agora, o indivíduo mais velho, com diabetes tipo 2, com outros fatores de risco, sim, a gente primeiro vai aplicar um teste que seja adequado para a criança, ou para o jovem, ou para o adulto, ou, no caso aí, para uma pessoa mais idosa e com fatores de risco também. Esse é o primeiro detalhe. Depois, a gente vai prescrever com base nos resultados que a gente conseguiu e sempre buscando aí esse benefício, já que o trabalho cardiorrespiratório ele vai sim ajudar muito a questão relacionada à quantidade maior, né, de hemoglobina. Quanto mais condicionado aerobiamente o indivíduo for, a construção da hemácia, né, a síntese proteica de hemoglobina, ela aumenta o tamanho da hemoglobina, aumenta a quantidade de hemoglobina e com isso vai ter uma maior saturação de oxigênio e, claro, uma troca gasosa, depois a diferença arteriovenosa, ela fica cada vez menor, quer dizer, a quantidade de oxigênio que vai sendo ofertada vai cada vez sendo mais usada e isso, claro, vai melhorar bastante a qualidade de vida do nosso aluno e diminuir bastante as complicações, principalmente relacionadas à parte microvascular e macrovascular também do nosso aluno com diabetes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a vocês que me acompanharam até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!